Eduardo Pereira tinha tudo: riqueza, poder e o skyline aos seus pés. Mas a única coisa que ele não conseguia comprar era a redenção. Então, um encontro casual com Emília, sua ex-esposa, revelou o impossível: 2 milagres carregando seu nome e uma segunda chance na família que ele havia perdido. As sementes do arrependimento poderiam florescer em um futuro cheio de esperança, confiança e amor incondicional? Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. Eduardo Pereira estava em sua janela do escritório, olhando para o skyline de São Paulo. Sua sala de canto na Pereira em Associados mostrava a todos o quanto ele havia chegado, mas por dentro ele se sentia vazio. Os documentos de divórcio de Emília estavam em sua gaveta da escrivaninha com 5 anos de idade agora. Ele os guardava como um lembrete do maior erro de sua vida. Senhor Pereira, seu compromisso das 14 horas foi cancelado, disse sua assistente. Silvia pelo interfone. Obrigado, Silvia, acho que vou dar uma caminhada. Eduardo pegou seu paletó e saiu. O ar da primavera era bom depois de ficar trancado o dia todo em reuniões. O Parque Ibirapuera não era longe, e ele precisava limpar a cabeça. Hoje em dia, o trabalho era tudo o que ele tinha. Claro, ele saía ocasionalmente. Mulheres bonitas que enfeitavam capas de revistas e se moviam nos círculos sociais certos. Mas nenhuma delas era Emília. Ele pensou na última briga deles. Um casamento precisa de filhos, Emília. Que tipo de legado podemos deixar sem eles? Suas palavras tinham sido cruéis, projetadas para machucar. O rosto de Emília se enrugou enquanto ela assinava os papéis, suas mãos tremendo. Espero que você encontre o que está procurando, Eduardo, ela disse. Mas você está jogando fora algo real por algo que talvez nunca aconteça. Agora, caminhando pelo parque, Eduardo observava famílias desfrutando da tarde. Os pais empurravam carrinhos de bebê, as crianças se perseguiam pelo playground. Ele queria isso tanto, mas a que custo? Um riso familiar chamou sua atenção. Eduardo congelou. Lá, perto do playground, estava Emília. Ela parecia bonita, seu cabelo castanho mais comprido do que ele se lembrava, seu sorriso brilhante como o sol. Mas o que parou seu coração foram as 2 crianças com ela. Um menino e uma menina, talvez com 4 anos de idade, com seu cabelo escuro e os olhos verdes de Emília. Mamãe, olha isso! A garotinha gritou descendo pelo escorregador. Ótimo trabalho, Laura! Emília aplaudiu. Bento, cuidado lá em cima. Eduardo não conseguia se mover. Gêmeos. Emília tinha gêmeos, e eles pareciam exatamente com ele. O menino, Bento, tinha sua linha do queixo. A menina, Laura, tinha seu sorriso. Como isso era possível? Eles tinham tentado ter filhos por anos. Os médicos disseram que suas chances eram mínimas a nulas. No entanto, lá estavam. Eles prova de que milagres aconteciam. Só não com ele. Antes que ele pudesse pensar direito, os pés de Eduardo o levaram para a frente. Emília! Ela se virou e a cor drenou de seu rosto. Eduardo! Seus braços se moveram instintivamente em direção às crianças, protetores. As crianças, elas são suas? Emília assentiu, sua mandíbula tensa. Sim, elas são minhas. Quantos anos elas têm? 4. Ela não o olhava nos olhos. 4 anos. Eduardo fez as contas em sua cabeça. Isso significava... Emília, por favor, precisamos conversar. Não, não precisamos. Ela abraçou os gêmeos. Laura, Bento, hora de ir para casa. Mas mamãe, Laura protestou. Agora, querida, diga adeus ao playground. Eduardo assistiu enquanto Emília se apressava para longe com as crianças, sua mente correndo. Os gêmeos tinham que ser seus. A época, sua aparência, tudo se somava. Mas como? Por que ela não tinha lhe contado? De volta ao seu escritório, Eduardo não conseguia se concentrar. Ele pegou seu telefone e passou por fotos antigas até encontrar uma dele e Emília no dia do casamento. Ele olhou para seu sorriso na foto, depois se lembrou do sorriso de Laura no playground. Não havia dúvida. Ele ligou para sua assistente. Silvia, cancele minhas reuniões pelo resto da semana e consiga tudo o que você puder encontrar sobre a vida de Emília Watson nos últimos 5 anos. Sua ex-esposa, senhor. Sim. Eduardo olhou para a janela novamente, desta vez com propósito. Preciso saber de tudo. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ele continuou vendo aquelas crianças. Suas crianças.
brincando no parque. O rosto de Emília quando ela o viu, a maneira como ela os protegia, como se temesse que ele os machucasse de alguma forma. Ele realmente tinha sido tão cruel que ela sentiu que precisava esconder isso dele. Seu telefone vibrou com uma mensagem de sua namorada mais recente, Vitória, uma modelo com quem ele estava saindo há alguns meses. Ele ignorou. Nada mais importava agora. Ele precisava saber a verdade sobre aquelas crianças, sobre a vida de Emília depois dele, sobre a família que poderia ter sido sua. Enquanto ele estava na cama, Eduardo se lembrou das palavras de Emília de sua última briga. Você está jogando. Fora algo real por algo que talvez nunca aconteça. A ironia não passou despercebida por ele. Ele havia deixado Emília porque eles não podiam ter filhos, apenas para descobrir que ela tinha gêmeos. Seu mundo havia virado de cabeça para baixo em uma única tarde, e ele sabia que nada seria mais o mesmo. As mãos de Emília tremeram enquanto ela se servia uma xícara de chá. Os gêmeos finalmente estavam dormindo, mas sua mente não descansava. Ver Eduardo no parque a havia completamente desequilibrado. Ela sabia que este dia poderia chegar. São Paulo não era tão grande assim, mas ela não estava preparada. Mamãe? A voz de Laura veio do corredor. Eu não consigo dormir. Emília colocou o chá e abriu os braços. Sua filha subiu em seu colo, cachos escuros caindo sobre seu rosto, como os de Eduardo costumavam fazer. O que houve, querida? Quem era aquele homem no parque? Aquele de terno chique? O coração de Emília apertou. Apenas alguém que a mamãe conhecia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo estava em seu escritório analisando os arquivos que Silvia havia reunido. Emília havia se mudado para o Rio de Janeiro logo após o divórcio, onde trabalhara como professora. Ela havia voltado para São Paulo 3 anos atrás, agora dirigindo uma bem-sucedida livraria infantil em Ipanema. As certidões de nascimento dos gêmeos não listavam nenhum pai. Seu telefone tocou. Era seu irmão, Miguel. Você perdeu a reunião do conselho administrativo. Algo surgiu. Algo mais importante que a fusão Jenkins? Eduardo, o que está acontecendo? Eduardo esfregou as têmporas. Eu vi Emília hoje. Ela tem filhos, Miguel, gêmeos. O silêncio do outro lado dizia muito. Quantos anos? 4. Jesus, Eduardo. Miguel fez uma pausa. Você tem certeza que são? Eles são exatamente iguais a mim. E à época, eles devem ter sido concebidos logo antes do divórcio. O que você vai fazer? Preciso falar com ela, conversar mesmo com ela. Eduardo olhou para a foto em sua mesa. Ele e Emília em sua lua de mel, jovens e tão apaixonados. Preciso saber por que ela escondeu isso de mim. Na manhã seguinte, Emília abriu sua livraria, tentando se concentrar em tarefas normais. O sino acima da porta tocou. Precisamos conversar, disse Eduardo parado em sua loja. Ainda não estamos abertos. A voz de Emília tremeu. Por favor, Emília, 5 minutos. Ela olhou para ele. Realmente olhou para ele. Ele parecia mais velho, cansado. O terno impecável e o relógio caro não conseguiam esconder a dor em seus olhos. Tudo bem, meu escritório. Eles caminharam até a parte de trás da loja. O escritório de Emília era aconchegante, cheio de livros infantis e desenhos dos gêmeos. Eduardo pegou uma pintura com os dedos assinada com amor. Bento, eles são meus, não são? Sua voz mal era um sussurro. Emília sentou-se pesadamente. Sim. Como? Os médicos disseram, lembra da nossa última rodada de FIV? Antes de tudo desmoronar, as mãos de Emília se entrelaçaram em seu colo. Eles congelaram vários embriões. Depois que você foi embora, eu não conseguia deixar de lado nosso sonho. Meu sonho. Eu usei um deles. Sem me contar. Você deixou claro que tinha terminado comigo. A voz de Emília endureceu. Você se foi, Eduardo. Você escolheu seu legado em vez do nosso casamento. Eu estava errado. As palavras jorraram. Tão errado. Mas, Emília, eles são meus filhos. Também. Biologicamente, sim. Mas você não esteve aqui. Você não os segurou em pesadelos, beijou joelhos ralados, comemorou primeiras palavras. Porque eu não sabia. A voz de Eduardo aumentou. Como você pôde esconder isso de mim? Esconder isso de você? Emília se levantou. Você é quem disse que não podíamos ter um casamento de verdade sem filhos. Você é quem desistiu de nós. O que eu deveria fazer? Voltar implorando quando engravidei? Deixar você amar os bebês, mas não a mim? Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora.
Eduardo tentou alcançá-la, mas ela recuou. Os gêmeos têm escola, ela disse. Você precisa ir embora. Emília, por favor, preciso de tempo para pensar. Eduardo saiu da livraria em estado de choque. Ele tinha filhos, crianças lindas e perfeitas sobre as quais ele nunca soubera. E Emília, vê-la chorar havia rasgado seu coração novamente. Seu telefone vibrou. Vitória novamente. Ele atendeu desta vez. Querido, onde você esteve? O evento beneficente é hoje à noite. Eu não posso ir. Eduardo observou um pai jovem passar, segurando a mão de sua filha. Tenho algo mais importante para lhe dar. Mais importante do que apoiar minha fundação? Eduardo, as pessoas estão nos esperando. Sinto muito, Vitória. Precisamos conversar amanhã. Ele desligou e ligou para seu advogado. João, preciso saber meus direitos. Acabei de descobrir que tenho filhos. De volta à livraria, Emília ligou para sua irmã Raquel. Ele sabe, ela disse, sua voz quebrando. Eduardo sabe sobre os gêmeos. Oh, querida, você está bem? Não. Sim, eu não sei. Emília observou pela janela enquanto os clientes começavam a chegar. O que vou fazer? O que você sempre fez, disse Raquel. Coloque essas crianças em primeiro lugar. Emília assentiu, enxugando os olhos. Os gêmeos estão fazendo perguntas sobre ele, sobre por que eles não têm um pai como seus amigos. E agora? Agora tudo está prestes a mudar. E estou aterrorizada, Raquel. E se ele tentar levá-los embora? Ele não faria isso. Você não o viu hoje. Ele parecia desesperado, como um homem que faria qualquer coisa para conseguir o que quer. A voz de Emília caiu, assim como antes. A correria da manhã começou, e Emília teve que ir. Mas enquanto ela ajudava os clientes e lia histórias para as crianças visitantes, sua mente continuava voltando para o rosto de Eduardo quando ele viu o desenho de Bento. Por um momento, ele parecia o homem de quem ela havia se apaixonado, aquele que havia sonhado com histórias de antes de dormir e piqueniques em família antes que a ambição assumisse o controle. Naquela noite, enquanto Emília colocava os gêmeos na cama, Bento perguntou: Mamãe, por que aquele homem estava na loja hoje? Emília beijou sua testa, tão parecida com a de seu pai. Às vezes, querido, os adultos têm coisas complicadas para resolver. Ele vai voltar? Emília olhou para seus filhos, seus milagres, sua razão para tudo. Acho que ele pode, querido. Acho que ele pode. Vitória invadiu o escritório de Eduardo na manhã seguinte, seus saltos de grife clicando no chão de mármore. Você está terminando comigo pelo telefone? Sinto muito, disse Eduardo, sem olhar dos documentos legais em sua mesa. As coisas mudaram. Mudaram? Éramos perfeitos juntos. A imprensa nos amava, as colunas sociais. É exatamente isso. Eduardo finalmente encontrou seus olhos. Era tudo para ostentação. Você merece alguém que possa te dar o que você quer. O rosto de Vitória endureceu. Isso é sobre ela, não é? Sua ex-esposa? Silvia me disse que você estava investigando a vida dela. Vitória, por favor, você vai se arrepender disso, Eduardo. Ela pegou sua bolsa. Ninguém se afasta de mim. Depois que ela saiu, o advogado de Eduardo, João, chegou. Eu revisei tudo, disse João sentando-se. Você tem direitos como pai biológico deles. Podemos pedir a guarda parcial. Guarda? O estômago de Eduardo se revirou. Eu não quero brigar com Emília pelas crianças. Então, o que você quer? Eu quero... Eduardo se levantou andando de um lado para o outro. Eu quero conhecê-los. Quero ter a chance de ser o pai deles. Mas não quero machucar Emília novamente. Às vezes você não pode ter os dois. Na livraria, Emília estava apresentando 1 hora de leitura para crianças quando Raquel irrompeu. Você precisa ver isso, ela disse, mostrando a Emília seu telefone. Na tela estava um site de fofocas. A manchete dizia: Bilionário da tecnologia tem filhos secretas descobertos. Abaixo estavam fotos de Emília com os gêmeos no parque e fotos antigas de seu casamento com Eduardo. As mãos de Emília tremeram. Como eles... Vitória Souza, Raquel cuspiu. Namorada de Eduardo, bem, ex-namorada agora. Ela vazou para a imprensa. Os pais, na hora da leitura, já estavam sussurrando, olhando para seus telefones e depois para Emília. Ela se sentiu doente. Pegue os gêmeos, ela disse a Raquel. Busque-os na escola e os mantenha em sua casa esta noite. O que você vai fazer? Vou falar com o pai deles.
Eduardo estava em uma reunião do conselho administrativo quando Emília chegou ao seu escritório. Ela ignorou os protestos de Bosnizião dos itens, sua assistente, e entrou direto. Você fez isso? Ela jogou seu telefone na mesa, mostrando o artigo. Os membros do conselho administrativo olharam. Eduardo se levantou. Reunião encerrada. Depois que todos saíram, ele se virou para Emília. Juro, eu não tive nada a ver com isso, Vitória. Eu não me importo quem fez isso. Os rostos de nossos filhos estão em toda a internet. A voz de Emília rachou. Você tem ideia do que isso fará a eles? Eu vou resolver. Vou pedir minha equipe de relações públicas. Equipe de relações públicas? Emília riu amargamente. Este não é um problema de negócios, Eduardo. São as vidas de nossos filhos. Eduardo se aproximou. Deixe-me ajudar. Como você ajudou quando eu estava chorando em consultórios médicos? Como você ajudou quando eu perdi bebê após bebê? Emília recuou. Você só se importa agora porque eles existem. Porque eles são a prova de que você pode ter filhos, afinal. Isso não é verdade. A voz de Eduardo estava suave. Eu me importo porque eles são nossos. Porque eles são parte de você. A raiva de Emília vacilou. O que você quer de nós, Eduardo? Tempo, uma chance. Ele puxou uma cadeira para ela. Por favor, sente-se. Vamos conversar sobre isso. Eles conversaram por horas. Sobre o nascimento dos gêmeos, seus primeiros passos, suas personalidades. Bento amava dinossauros e conseguia nomear todos eles. Laura já estava lendo livros de capítulos. Ambos tinham o paladar doce de Eduardo e a teimosia de Emília. Eles perguntam sobre você, Emília admitiu. Não sobre você especificamente, mas sobre ter um pai. O que você diz a eles? Que as famílias vêm em todas as formas, que eles são amados. Ela olhou para ele. O que você diria a eles? A verdade, que eu cometi um erro terrível, que eu perdi muito. Os olhos de Eduardo estavam úmidos. Que eu quero consertar isso. Emília se levantou. Comece com a imprensa, remova essas fotos. Então, talvez possamos conversar sobre você conhecê-los. De verdade desta vez. Sério? Não me faça me arrepender disso. Naquela noite, Emília chegou em casa e encontrou flores do lado de fora de sua porta. Não rosas chiques como Eduardo costumava comprar, mas margaridas simples, suas favoritas. Naquela noite, Emília chegou em casa e encontrou flores na porta. Não rosas chiques como Eduardo costumava comprar, mas margaridas simples, suas favoritas. Ela colocou os gêmeos para dormir na casa de Raquel, lendo histórias extras para compensar o dia agitado. Enquanto dormiam, ela olhou para seus rostinhos serenos e se perguntou se estava fazendo a coisa certa. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Eduardo. A equipe de relações públicas está trabalhando a noite toda. A maioria dos sites já está removendo as fotos. Reunião com a publicista da Vitória amanhã. Emília não respondeu, mas salvou a mensagem. Do outro lado da cidade, Eduardo estava em seu apartamento vazio, olhando para as fotos de família que Silvia havia reunido. Toda a vida dos gêmeos documentada em imagens, das quais ele deveria ter feito parte. Manhãs de Natal, festas de aniversário, primeiro dia na pré-escola. Ele pegou o telefone para ligar para João. Suspenda os documentos de guarda, disse ele. Quero tentar outra coisa primeiro. Tem certeza? Sim. Eduardo olhou para uma foto de Laura e Bento, apagando as velas do bolo de aniversário. Algumas coisas são mais importantes do que direitos legais. Na manhã seguinte, Emília abriu a livraria infantil e encontrou todos os vestígios da história, desaparecidos dos principais sites. Um novo artigo apareceu. Vitória Chen pede desculpas por violação de privacidade e enfrenta reação negativa. Seu telefone vibrou novamente. Eduardo, podemos conversar sobre os próximos passos? Emília olhou para o cantinho de leitura dos gêmeos que ela havia criado na loja, com duas pequenas cadeiras, esperando pelo horário após a escola. Talvez fosse hora de uma terceira cadeira. Amanhã, respondeu ela por mensagem. Intervalo, do almoço às 13h. Não se atrase. Emília andava de um lado para o outro na sala de estar, verificando o relógio novamente. Era quase hora. Ela havia passado a manhã preparando os gêmeos, dizendo a eles que iriam conhecer alguém especial. É o homem do parque? Laura havia perguntado, esperta demais para o seu próprio bem. Sim, querida, o nome dele é Eduardo, e ele conhecia a mamãe há muito tempo.
Agora ela ouviu o carro dele parar do lado de fora. Pontualmente, algumas coisas não tinham mudado. Os gêmeos estavam sentados no sofá, vestidos com suas roupas favoritas. Bento com sua camiseta de dinossauro, Laura com seu vestido roxo. A campainha tocou. Lembrem-se do que conversamos, Emília disse aos gêmeos. Se vocês se sentirem desconfortáveis ou quiserem parar, apenas digam. Eduardo estava na porta com 2 sacolas de presentes e parecia mais nervoso do que ela jamais o vira. O terno de poder havia sumido. Ele usava jeans e uma camisa azul simples. Oi, disse ele suavemente. Entre. Emília o levou para a sala de estar. Laura, Bento, este é Eduardo. Eduardo, conheça os gêmeos. As mãos de Eduardo tremeram enquanto ele colocava os presentes no chão. Olá, disse ele, ajoelhando-se ao nível deles. Eu trouxe algo para vocês, se estiver tudo bem? Os gêmeos olharam para Emília, que acenou com a cabeça. Eles abriram os presentes lentamente. Para Bento, um livro detalhado sobre dinossauros. Para Laura, um conjunto de livros sobre uma jovem detetive. Como você soube? Perguntou Laura, com os olhos arregalados. Sua mãe me disse o que vocês gostam. Eduardo sorriu, e o coração de Emília se apertou. Ele tinha o mesmo sorriso que Bento. Você conhece todos os dinossauros? Bento perguntou de repente. Não tantos quanto você, aposto. Talvez você possa me ensinar. Logo, Bento estava mostrando sua coleção de dinossauros para Eduardo, explicando cada um com o entusiasmo de uma criança de 4 anos. Laura sentou-se perto, já com o nariz enfiado em seu novo livro, mas observando-os por cima das páginas. Emília foi fazer café, precisando de um momento sozinha. Pela porta da cozinha, ela ouviu a voz animada de Bento. Este aqui é um tricerátopo. Ele é um herbívoro. Isso significa que ele só come plantas. Isso é muito inteligente, disse. Eduardo, você sabe muito sobre dinossauros. A mamãe nos leva ao museu todos os meses. Emília voltou com café para ela e Eduardo e caixinhas de suco para as crianças. A cena parecia tão normal, como uma tarde de família comum. Podemos mostrar nossos quartos para Eduardo? Se perguntou Laura de repente. Emília hesitou. Se vocês quiserem. Eles levaram Eduardo para cima, mostrando seus quartos combinando. Dinossauros para Bento, estrelas e luas para Laura. Emília observou da porta enquanto Eduardo absorvia, tudo sabendo que ele estava memorizando cada detalhe. Quem é esta? Perguntou ele, apontando para uma foto na cama de Laura. Sou eu e Bento quando éramos bebês, disse Laura. Éramos muito pequenos porque nascemos prematuros. A mamãe diz que éramos lutadores. Os olhos de Eduardo encontraram os de Emília. Ela se lembrou daquelas semanas terríveis na UTI neonatal, desejando não estar sozinha. Vocês foram lutadores incríveis, disse Eduardo, a voz rouca. Assim como sua mãe. A tarde passou rapidamente. Quando chegou a hora de Eduardo ir embora, os 2 gêmeos surpreenderam a todos ao abraçá-lo. Você vai voltar? Perguntou Bento. Eduardo olhou para Emília. Se sua mãe disser que está tudo bem. Vamos ver, disse Emília. Digam adeus, crianças. Depois que Eduardo foi embora, Emília colocou os gêmeos na cama. Eles estavam cheios de perguntas. Eduardo vai ser nosso amigo? Perguntou Laura. Vocês querem que ele seja? Os 2 gêmeos acenaram com a cabeça. Mais tarde, Emília sentou-se em sua varanda pensando. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Eduardo. Obrigado por hoje. Eles são incríveis. Ela começou a digitar, de nada, mas parou. Em vez disso, ela escreveu. Eles gostaram de você. Sério? Laura colocou os livros na estante especial dela. Bento está lendo o livro de dinossauros desde que você foi embora. 3 pontos apareceram enquanto Eduardo digitava. Desapareceram, apareceram novamente. Finalmente. Eu sei que não tenho direito de pedir, mas posso vê-los novamente. Emília pensou na maneira como o rosto de Bento se iluminou, mostrando seus dinossauros, como Laura saiu lentamente de sua concha. Sábado, no parque perto da livraria, às 14 horas. Eu estarei lá. Emília entrou e encontrou o álbum de bebê dos gêmeos. Ela não o olhava há muito tempo. Muitas lembranças. Fotos dela grávida, sozinha em seu apartamento no Rio de Janeiro. Os gêmeos na UTI neonatal, tão pequenos e frágeis. Seu primeiro aniversário, primeiros passos, primeiras palavras. Ela pegou o telefone novamente. Eles pesavam 900 gramas cada ao nascer. Os médicos não tinham certeza se sobreviveriam.
mas eles foram lutadores desde o primeiro dia. Eduardo respondeu imediatamente, assim como sua mãe. Do outro lado da cidade, Eduardo estava em seu escritório, olhando para as fotos que havia tirado naquele dia. Suas primeiras fotos de seus filhos. Bento explicando dinossauros. Laura lendo seu novo livro. Ele havia perdido muito. Seu telefone tocou. Era Vitória. Espero que esteja feliz, disse ela. Minha reputação está arruinada. Você fez isso sozinha. Aqueles pirralhos arruinaram. Tudo. Éramos perfeitos juntos, Eduardo. Poderíamos ter tido nossos próprios filhos. A voz de Eduardo ficou fria. Nunca mais entre em contato comigo ou com minha família. Sua família? Vitória riu. Você acha que pode simplesmente voltar para a vida deles? Fazer de conta que é pai depois de 5 anos? Aceite, Eduardo. Você ainda é o mesmo homem egoísta que foi embora. Você não os merece. Ele desligou. Mas as palavras dela o atingiram. Ele merecia uma segunda chance? Os gêmeos eram tão perfeitos, tão inocentes. Emília havia feito um trabalho incrível criando-os. Seu telefone vibrou com outra mensagem de Emília, desta vez uma foto. Os gêmeos dormindo, Laura agarrando seu novo livro, Bento cercado por dinossauros. Eles não pararam de falar sobre você, ela escreveu. Eduardo tocou na tela suavemente. Vou melhorar desta vez, sussurrou ele. Eu prometo. 2 semanas se passaram desde que Eduardo conheceu os gêmeos. Suas visitas de sábado ao parque se tornaram uma rotina, e ele até começou a ir à livraria para almoços rápidos. Tudo estava indo bem. Muito bem, pensou Emília. Ela estava certa em se preocupar. O problema começou com uma carta do advogado de Eduardo. Emília a encontrou em sua caixa de correio depois de fechar a livraria. Dentro havia documentos de guarda. Guarda compartilhada? Sussurrou ela com as mãos tremendo. Não, 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 não. Ela dirigiu direto para o escritório de Eduardo. Sua assistente tentou pará-la, mas Emília passou por ela. O que é isso? Ela jogou os papéis na mesa dele. Eduardo parecia confuso. O que é o quê? Não finja que não sabe. Os documentos de guarda. Eu pensei que tínhamos combinado em levar as coisas devagar. Emília, eu não... Eduardo pegou os papéis lendo rapidamente. Seu rosto escureceu. Eu disse a João para suspender isso. Eu vou resolver. Resolver? Como você resolveu tudo o resto? A voz de Emília quebrou. Eu confiei em você. Eu deixei você entrar nas vidas deles. Por favor, deixe-me explicar. Os gêmeos estão perguntando se podem te chamar de pai. Emília interrompeu. Você sabia disso? Eles estão se apaixonando por você. E agora você faz isso? Eduardo sentou-se com força. Eles querem me chamar de pai? Esse não é o ponto. Emília pegou os papéis de volta. O ponto é que você agiu pelas minhas costas. Eu não, juro, Emília. Eu disse a João há semanas para parar o processo de guarda. Então por que eu recebi estes? Antes que Eduardo pudesse responder, a porta de seu escritório se abriu. Vitória entrou sorrindo como um gato que havia pegado um rato. Oh, me desculpe, disse ela, sem parecer arrependida. Estou interrompendo alguma coisa? Emília a encarou. Você fez isso? Fez o quê? Vitória examinou sua manicure perfeita. Ah, você quer dizer pedir ao meu amigo no escritório de advocacia para acelerar os documentos de guarda? Eu apenas achei que todos deveriam parar de brincar, de família feliz e chegar aos problemas reais. Saia, rosnou Eduardo. Com prazer. Eu só vim te dizer que o Conselho Administrativo adorou minha apresentação sobre o futuro da empresa, especialmente a parte sobre como escândalos pessoais podem afetar os preços das ações. Depois que ela saiu, Emília afundou-se em uma cadeira. Ela está no seu conselho administrativo? O pai dela está. Vitória tem tentado se envolver mais na empresa. Eduardo passou as mãos pelos cabelos. Emília, por favor, acredite em mim. Eu não queria isso. Mas você considerou. Você mandou preparar os papéis. Há semanas, antes de eu conhecê-los, antes de eu entender, ele ajoelhou-se ao lado de sua cadeira. Eu não quero brigar com você na justiça. Eu quero que nós resolvamos isso juntos. Emília levantou-se. Preciso de tempo para pensar. Não venha ao parque amanhã. Emília, estou falando sério, Eduardo. Fique longe até eu entrar em contato. Naquela noite, os gêmeos estavam incomumente quietos no jantar. Eduardo está vindo amanhã? Perguntou Laura. Não amanhã, querida. Por quê? O lábio inferior de Bento tremeu.
Nós fizemos algo errado. O coração de Emília se quebrou. Não, meu amor, vocês não fizeram nada de errado. Os adultos precisam de tempo para resolver as coisas. Às vezes. Depois de colocar os gêmeos na cama, Emília ligou para Raquel. Ele mandou preparar os documentos de guarda, disse ela, chorando baixinho em sua cozinha. Aquela víbora. Depois de tudo, ele diz que não os enviou, que foi Vitória. E você acredita nele? Emília enxugou os olhos. Eu não sei mais em quem acreditar. Em seu apartamento, Eduardo estava ao telefone com seu advogado. Eu quero ela fora do conselho administrativo, disse ele. Vitória, o pai dela, todos eles. Não é tão simples, respondeu João. Nathan Chen possui 15% das ações da empresa. Eu não me importo. Ela está usando meus filhos como peões. Nossos filhos. A voz de Emília ecoou em sua cabeça. Ele desligou e olhou para seu telefone. Nenhuma mensagem de Emília. Ele abriu sua galeria de fotos, rolando pelas fotos de suas visitas ao parque. Bento no balanço. Laura mostrando suas cambalhotas. Os dois gêmeos rindo enquanto ele os empurrava no carrossel. Seu telefone tocou. Miguel. O conselho administrativo está convocando uma reunião de emergência, disse seu irmão. O pai de Vitória está fazendo barulho sobre sua capacidade de liderar a empresa. O quê? Eles estão dizendo que sua situação pessoal está se tornando um risco. Que o escândalo com os gêmeos, a batalha pela guarda, não há batalha pela guarda. Tente dizer isso aos acionistas. Vitória os deixou assustados. Eduardo andou de um lado para o outro na sala de estar. Eu vou resolver. Como? Eu ainda não sei, mas eu não vou perder meus filhos de novo. Na manhã seguinte, Emília abriu a livraria e a encontrou cheia de flores, margaridas por toda parte. Entrega especial, disse sua assistente, entregando-lhe um cartão. Sinto muito. Eu nunca quis machucar você ou os gêmeos. Os documentos de guarda foram destruídos. Por favor, não me exclua. E ela estava prestes a ligar para ele quando viu as notícias de negócios da manhã. Ações da Pereira em Associados caem em meio a preocupações com a liderança. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Eduardo. Não se preocupe com as notícias. Algumas coisas são mais importantes do que negócios. Emília se lembrou do antigo Eduardo, aquele que escolheu sua empresa em vez de seu casamento. Ele era realmente diferente agora. Os gêmeos ficaram quietos o dia todo, sentindo falta de sua visita de sábado ao parque com Eduardo. Na hora de dormir, Laura perguntou: Eduardo vai embora como o papai da minha amiga Carolina foi embora? O que você quer dizer, querida? Carolina disse que o papai dela foi embora e nunca mais voltou. Eduardo também está indo embora? Emília abraçou sua filha. É complicado, meu amor. Mas ele prometeu me ensinar mais nomes de dinossauros, disse Bento de sua cama. E ele ia ler meus livros novos comigo, acrescentou Laura. Emília olhou para seus filhos. Seus rostos tão parecidos com os de Eduardo, seus corações tão abertos e confiantes. Ela estava os protegendo ao manter Eduardo longe, ou apenas os machucando de novo. Seu telefone vibrou mais uma vez. Eduardo havia enviado uma foto de sua última visita ao parque. Emília nem sabia que ele havia tirado. Ela estava rindo de algo que Laura havia dito. Bento estava pendurado nas costas de Eduardo como um macaco, e os quatro pareciam felizes. Vou desistir de tudo, escreveu Eduardo. A empresa, o dinheiro, tudo. Só por favor, não me tire eles de novo. Não deixe meus erros continuar machucando-os. Emília olhou para a mensagem por um longo tempo antes de digitar. Venha jantar amanhã. Precisamos conversar. Eduardo estava do lado de fora da casa de Emília, com uma sacola de supermercado nos braços. Ele havia perguntado o que ele poderia trazer para o jantar, e ela havia dito, apenas você mesmo. Mas ele se lembrava de quanto ela costumava amar sua torta de maçã. Dentro, Emília estava tentando manter os gêmeos calmos. Eles estavam pulando pelas paredes desde que ouviram que Eduardo estava vindo. Podemos mostrar nosso projeto de ciências para ele? Perguntou Bento pela 10ª vez. Sim, mas primeiro o jantar. Emília verificou a lasanha no forno, a favorita dele, embora ela dissesse a si mesma que era apenas coincidência. A campainha tocou e os gêmeos correram para atender. Esperem, Emília chamou. Do que conversamos? Deixe a mamãe abrir a porta, repetiram em uníssono.
Emília abriu a porta e encontrou Eduardo parecendo nervoso, mas determinado. Eu trouxe torta, disse ele. Eu me lembro que você costumava gostar da sua torta de maçã, ela completou. Seus olhos se encontraram por um momento antes dos gêmeos quebrarem a tensão. Eduardo! Eles se lançaram contra suas pernas. Cuidado, deixem ele entrar primeiro, disse Emília pegando a torta. O jantar começou de forma estranha. Os adultos eram muito educados, muito cuidadosos, enquanto os gêmeos tagarelavam sobre sua semana. E então, na aula de ciências, disse Bento com a boca cheia de lasanha, aprendemos sobre DNA. Eduardo quase engasgou com a água. Emília lançou-lhe um olhar de advertência. É por isso que nós nos parecemos com nossos pais, acrescentou Laura orgulhosamente. Por causa do DNA. Eduardo quase engasgou com a água. Emília lançou-lhe um olhar de advertência. É por isso que nós nos parecemos com nossos pais, acrescentou Laura orgulhosamente. Por causa do DNA. Quem quer me ajudar a servir a sobremesa? Emília se levantou rapidamente. Na cozinha, Eduardo a seguiu. Emília, agora não, ela sussurrou. Eles são muito novos para entender. Mas um dia, eles precisarão saber a verdade. Eu sei. Ela começou a cortar a torta. Isso faz parte do que precisamos conversar, depois que eles estiverem na cama. De volta à mesa, os gêmeos devoraram a torta enquanto mostravam a Eduardo as fotos do projeto da feira de ciências deles, um modelo do sistema solar. Netuno é o meu favorito, Laura declarou. Por quê? Eduardo perguntou. Porque ele é azul como os seus olhos. Como os meus também. Emília viu as mãos de Eduardo tremerem enquanto ele ajudava Laura a explicar os planetas. Depois da sobremesa, os gêmeos imploraram para Eduardo ler a história de antes de dormir. Emília observava da porta enquanto ele fazia todas as vozes, diferentes, assim como ele costumava fazer quando lia para os filhos de seus amigos anos atrás. Finalmente, os gêmeos estavam dormindo. Emília e Eduardo sentaram-se na sala de estar, o peso de sua conversa pairando entre eles. Eu pedi demissão da empresa, Eduardo disse baixinho. O quê? Esta manhã chamei uma reunião do Conselho Administrativo de Emergência e me desliguei. Eduardo, sua empresa é sua vida. Ele balançou a cabeça. Não, eles são minha vida. Ele apontou para a escada. Eu estava errado antes, Emília, tão errado. Eu achava que legado significava preços de ações e aquisições de empresas. Mas legado de verdade. Sua voz rachou. Legado de verdade está lá em cima, dormindo com dinossauros de pelúcia e livros de planetas. E Vitória? O conselho? O pai de Vitória tentou bloquear minha demissão. Disse que isso faria os preços das ações desabarem. Eduardo riu amargamente. Como se isso importasse agora. O que você vai fazer? Miguel assumirá como... Senhor, vou manter minhas ações, mas me afastarei das operações do dia a dia. Ele se inclinou para a frente. Quero estar aqui, Emília. Realmente aqui. Não apenas em visitas de sábado e intervalos para o almoço. Os gêmeos precisam de estabilidade, Emília disse. Eles já são tão apegados a você. Ah, é você? Eduardo perguntou suavemente. O que você precisa? Emília se levantou caminhando até a lareira onde fotos de família enfeitavam a parede. Preciso saber que isso é real, que você não vai se afastar de novo quando as coisas ficarem difíceis. Não vou. Prometo. Você prometeu antes, ela lembrou, quando nos casamos, para o melhor e para o pior, lembra? Eu era uma pessoa diferente naquela época. Egoísta, cego. Ele se juntou a ela na lareira, olhando as fotos. Nessas últimas semanas com os gêmeos, com você, finalmente entendi o que importa. Emília se virou para encará-lo. Vitória foi à livraria infantil hoje. Eduardo ficou tenso. O que ela queria? Me alertar. Ela disse que você nunca vai mudar, que os negócios sempre serão prioridade. A voz de Emília tremeu. Ela me contou sobre a fusão em que você estava trabalhando, aquela que o levaria a Londres por meses. Eu a cancele. É parte do motivo pelo qual pedi demissão. Eduardo passou a mão pelo cabelo. Eu deveria ter te contado. Sim, você deveria ter. Emília cruzou os braços. Chega de segredos, Eduardo. Chega de priorizar os negócios. Se vamos fazer isso, realmente fazer isso, preciso saber que os gêmeos vêm em primeiro. Lugar, sempre. Eles vêm, você vem. Ele se aproximou. Emília, quando te perdi, quando te afastei, pensei que estava escolhendo o sucesso. Eduardo Pereira tinha tudo. Riqueza, poder e o skyline aos seus pés.
Mas a única coisa que ele não conseguia comprar era a redenção. Então, um encontro casual com Emília, sua ex-esposa, revelou o impossível: 2 milagres carregando seu nome e uma segunda chance na família que ele havia perdido. As sementes do arrependimento poderiam florescer em um futuro cheio de esperança, confiança e amor incondicional? Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. Eduardo Pereira estava em sua janela do escritório, olhando para o skyline de São Paulo. Sua sala de canto na Pereira em Associados mostrava a todos o quanto ele havia chegado, mas por dentro ele se sentia vazio. Os documentos de divórcio de Emília estavam em sua gaveta da escrivaninha com 5 anos de idade agora. Ele os guardava como um lembrete do maior erro de sua vida. Senhor Pereira, seu compromisso das 14 horas foi cancelado, disse sua assistente, Silvia, pelo interfone. Obrigado, Silvia, acho que vou dar uma caminhada. Eduardo pegou seu paletó e saiu. O ar da primavera era bom depois de ficar trancado o dia todo em reuniões. O Parque Ibirapuera não era longe, e ele precisava limpar a cabeça. Hoje em dia, o trabalho era tudo o que ele tinha. Claro, ele saía ocasionalmente. Mulheres bonitas que enfeitavam capas de revistas e se moviam nos círculos sociais certos. Mas nenhuma delas era Emília. Ele pensou na última briga deles. Um casamento precisa de filhos, Emília. Que tipo de legado podemos deixar sem eles? Suas palavras tinham sido cruéis, projetadas para machucar. O rosto de Emília se enrugou enquanto ela assinava os papéis, suas mãos tremendo. Espero que você encontre o que está procurando, Eduardo, ela disse. Mas você está jogando fora algo real por algo que talvez nunca aconteça. Agora, caminhando pelo parque, Eduardo observava famílias desfrutando da tarde. Os pais empurravam carrinhos de bebê, as crianças se perseguiam pelo playground. Ele queria isso tanto, mas a que custo? Um riso familiar chamou sua atenção. Eduardo congelou. Lá, perto do playground, estava Emília. Ela parecia bonita, seu cabelo castanho mais comprido do que ele se lembrava, seu sorriso brilhante como o sol. Mas o que parou seu coração foram as 2 crianças com ela. Um menino e uma menina, talvez com 4 anos de idade, com seu cabelo escuro e os olhos verdes de Emília. Mamãe, olha isso! A garotinha gritou descendo pelo escorregador. Ótimo trabalho, Laura! Emília aplaudiu. Bento, cuidado lá em cima. Eduardo não conseguia se mover. Gêmeos. Emília tinha gêmeos, e eles pareciam exatamente com ele. O menino, Bento, tinha sua linha do queixo. A menina, Laura, tinha seu sorriso. Como isso era possível? Eles tinham tentado ter filhos por anos. Os médicos disseram que suas chances eram mínimas a nulas. No entanto, lá estavam. Eles prova de que milagres aconteciam. Só não com ele. Antes que ele pudesse pensar direito, os pés de Eduardo o levaram para a frente. Emília! Ela se virou e a cor drenou de seu rosto. Eduardo! Seus braços se moveram instintivamente em direção às crianças, protetores. As crianças, elas são suas? Emília assentiu, sua mandíbula tensa. Sim, elas são minhas. Quantos anos elas têm? 4. Ela não o olhava nos olhos. 4 anos. Eduardo fez as contas em sua cabeça. Isso significava: Emília, por favor, precisamos conversar. Não, não precisamos. Ela abraçou os gêmeos. Laura, Bento, hora de ir para casa. Mas mamãe, Laura protestou. Agora, querida, diga adeus ao playground. Eduardo assistiu enquanto Emília se apressava para longe com as crianças, sua mente correndo. Os gêmeos tinham que ser seus. A época, sua aparência, tudo se somava. Mas como? Por que ela não tinha lhe contado? De volta ao seu escritório, Eduardo não conseguia se concentrar. Ele pegou seu telefone e passou por fotos antigas até encontrar uma dele e Emília no dia do casamento. Ele olhou para seu sorriso na foto, depois se lembrou do sorriso de Laura no playground. Não havia dúvida. Ele ligou para sua assistente. Silvia, cancele minhas reuniões pelo resto da semana e consiga tudo o que você puder encontrar sobre a vida de Emília Watson nos últimos 5 anos. Sua ex-esposa, senhor. Sim. Eduardo olhou para a janela novamente, desta vez com propósito. Preciso saber de tudo. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ele continuou vendo aquelas crianças, suas crianças, brincando no parque. O rosto de Emília quando ela o viu, a maneira como ela os protegia,
como se temesse que ele os machucasse de alguma forma. Ele realmente tinha sido tão cruel que ela sentiu que precisava esconder isso dele. Seu telefone vibrou com uma mensagem de sua namorada mais recente, Vitória, uma modelo com quem ele estava saindo há alguns meses. Ele ignorou. Nada mais importava agora. Ele precisava saber a verdade sobre aquelas crianças, sobre a vida de Emília depois dele, sobre a família que poderia ter sido sua. Enquanto ele estava na cama, Eduardo se lembrou das palavras de Emília de sua última briga. Você está jogando. Fora algo real por algo que talvez nunca aconteça. A ironia não passou despercebida por ele. Ele havia deixado Emília porque eles não podiam ter filhos, apenas para descobrir que ela tinha gêmeos. Seu mundo havia virado de cabeça para baixo em uma única tarde, e ele sabia que nada seria mais o mesmo. As mãos de Emília tremeram enquanto ela se servia uma xícara de chá. Os gêmeos finalmente estavam dormindo, mas sua mente não descansava. Ver Eduardo no parque a havia completamente desequilibrado. Ela sabia que este dia poderia chegar. São Paulo não era tão grande assim, mas ela não estava preparada. Mamãe? A voz de Laura veio do corredor. Eu não consigo dormir. Emília colocou o chá e abriu os braços. Sua filha subiu em seu colo, cachos escuros caindo sobre seu rosto, como os de Eduardo costumavam fazer. O que houve, querida? Quem era aquele homem no parque? Aquele de terno chique? O coração de Emília apertou. Apenas alguém que a mamãe conhecia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo estava em seu escritório analisando os arquivos que Silvia havia reunido. Emília havia se mudado para o Rio de Janeiro logo após o divórcio, onde trabalhara como professora. Ela havia voltado para São Paulo 3 anos atrás, agora dirigindo uma bem-sucedida livraria infantil em Ipanema. As certidões de nascimento dos gêmeos não listavam nenhum pai. Seu telefone tocou. Era seu irmão, Miguel. Você perdeu a reunião do conselho administrativo. Algo surgiu. Algo mais importante que a fusão Jenkins? Eduardo, o que está acontecendo? Eduardo esfregou as têmporas. Eu vi Emília hoje. Ela tem filhos, Miguel, gêmeos. O silêncio do outro lado dizia muito. Quantos anos? 4. Jesus, Eduardo. Miguel fez uma pausa. Você tem certeza que são? Eles são exatamente iguais a mim. E à época, eles devem ter sido concebidos logo antes do divórcio. O que você vai fazer? Preciso falar com ela, conversar mesmo com ela. Eduardo olhou para a foto em sua mesa. Ele e Emília em sua lua de mel, jovens e tão apaixonados. Preciso saber por que ela escondeu isso de mim. Na manhã seguinte, Emília abriu sua livraria, tentando se concentrar em tarefas normais. O sino acima da porta tocou. Precisamos conversar, disse Eduardo parado em sua loja. Ainda não estamos abertos. A voz de Emília tremeu. Por favor, Emília, 5 minutos. Ela olhou para ele. Realmente olhou para ele. Ele parecia mais velho, cansado. O terno impecável e o relógio caro não conseguiam esconder a dor em seus olhos. Tudo bem, meu escritório. Eles caminharam até a parte de trás da loja. O escritório de Emília era aconchegante, cheio de livros infantis e desenhos dos gêmeos. Eduardo pegou uma pintura com os dedos assinada com amor. Bento, eles são meus, não são? Sua voz mal era um sussurro. Emília sentou-se pesadamente. Sim. Como? Os médicos disseram, lembra da nossa última rodada de FIV? Antes de tudo desmoronar, as mãos de Emília se entrelaçaram em seu colo. Eles congelaram vários embriões. Depois que você foi embora, eu não conseguia deixar de lado nosso sonho. Meu sonho. Eu usei um deles. Sem me contar. Você deixou claro que tinha terminado comigo. A voz de Emília endureceu. Você se foi, Eduardo. Você escolheu seu legado em vez do nosso casamento. Eu estava errado. As palavras jorraram. Tão errado. Mas, Emília, eles são meus filhos. Também. Biologicamente, sim. Mas você não esteve aqui. Você não os segurou em pesadelos, beijou joelhos ralados, comemorou primeiras palavras. Porque eu não sabia. A voz de Eduardo aumentou. Como você pôde esconder isso de mim? Esconder isso de você? Emília se levantou. Você é quem disse que não podíamos ter um casamento de verdade sem filhos. Você é quem desistiu de nós. O que eu deveria fazer? Voltar implorando quando engravidei? Deixar você amar os bebês, mas não a mim? Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora. Eduardo tentou alcançá-la, mas ela recuou. Os gêmeos têm escola, ela disse.
Você precisa ir embora. Emília, por favor, preciso de tempo para pensar. Eduardo saiu da livraria em estado de choque. Ele tinha filhos, crianças lindas e perfeitas sobre as quais ele nunca soubera. E Emília, vê-la chorar havia rasgado seu coração novamente. Seu telefone vibrou. Vitória novamente. Ele atendeu desta vez. Querido, onde você esteve? O evento beneficente é hoje à noite. Eu não posso ir. Eduardo observou um pai jovem passar, segurando a mão de sua filha. Tenho algo mais importante para lhe dar. Mais importante do que apoiar minha fundação? Eduardo, as pessoas estão nos esperando. Sinto muito, Vitória. Precisamos conversar amanhã. Ele desligou e ligou para seu advogado. João, preciso saber meus direitos. Acabei de descobrir que tenho filhos. De volta à livraria, Emília ligou para sua irmã Raquel. Ele sabe, ela disse, sua voz quebrando. Eduardo sabe sobre os gêmeos. Oh, querida, você está bem? Não. Sim, eu não sei. Emília observou pela janela enquanto os clientes começavam a chegar. O que vou fazer? O que você sempre fez, disse Raquel. Coloque essas crianças em primeiro lugar. Emília assentiu, enxugando os olhos. Os gêmeos estão fazendo perguntas sobre ele, sobre por que eles não têm um pai como seus amigos. E agora? Agora tudo está prestes a mudar. E estou aterrorizada, Raquel. E se ele tentar levá-los embora? Ele não faria isso. Você não o viu hoje. Ele parecia desesperado, como um homem que faria qualquer coisa para conseguir o que quer. A voz de Emília caiu, assim como antes. A correria da manhã começou, e Emília teve que ir. Mas enquanto ela ajudava os clientes e lia histórias para as crianças visitantes, sua mente continuava voltando para o rosto de Eduardo quando ele viu o desenho de Bento. Por um momento, ele parecia o homem de quem ela havia se apaixonado, aquele que havia sonhado com histórias de antes de dormir e piqueniques em família antes que a ambição assumisse o controle. Naquela noite, enquanto Emília colocava os gêmeos na cama, Bento perguntou: Mamãe, por que aquele homem estava na loja hoje? Emília beijou sua testa, tão parecida com a de seu pai. Às vezes, querido, os adultos têm coisas complicadas para resolver. Ele vai voltar? Emília olhou para seus filhos, seus milagres, sua razão para tudo. Acho que ele pode, querido. Acho que ele pode. Vitória invadiu o escritório de Eduardo na manhã seguinte, seus saltos de grife clicando no chão de mármore. Você está terminando comigo pelo telefone? Sinto muito, disse Eduardo, sem olhar dos documentos legais em sua mesa. As coisas mudaram. Mudaram? Éramos perfeitos juntos. A imprensa nos amava, as colunas sociais. É exatamente isso. Eduardo finalmente encontrou seus olhos. Era tudo para ostentação. Você merece alguém que possa te dar o que você quer. O rosto de Vitória endureceu. Isso é sobre ela, não é? Sua ex-esposa? Silvia me disse que você estava investigando a vida dela. Vitória, por favor, você vai se arrepender disso, Eduardo. Ela pegou sua bolsa. Ninguém se afasta de mim. Depois que ela saiu, o advogado de Eduardo, João, chegou. Eu revisei tudo, disse João sentando-se. Você tem direitos como pai biológico deles. Podemos pedir a guarda parcial. Guarda? O estômago de Eduardo se revirou. Eu não quero brigar com Emília pelas crianças. Então o que você quer? Eu quero... Eduardo se levantou andando de um lado para o outro. Eu quero conhecê-los. Quero ter a chance de ser o pai deles. Mas não quero machucar Emília novamente. Às vezes você não pode ter os dois. Na livraria, Emília estava apresentando 1 hora de leitura para crianças quando Raquel irrompeu. Você precisa ver isso, ela disse, mostrando a Emília seu telefone. Na tela estava um site de fofocas. A manchete dizia: Bilionário da tecnologia tem filhos secretas descobertos. Abaixo estavam fotos de Emília com os gêmeos no parque e fotos antigas de seu casamento com Eduardo. As mãos de Emília tremeram. Como eles... Vitória Souza, Raquel cuspiu. Namorada de Eduardo, bem, ex-namorada agora. Ela vazou para a imprensa. Os pais, na hora da leitura, já estavam sussurrando, olhando para seus telefones e depois para Emília. Ela se sentiu doente. Pegue os gêmeos, ela disse a Raquel. Busque-os na escola e os mantenha em sua casa esta noite. O que você vai fazer? Vou falar com o pai deles. Eduardo estava em uma reunião do conselho administrativo quando Emília chegou ao seu escritório.
Ela ignorou os protestos de Bosnian dos itens, sua assistente, e entrou direto. Você fez isso? Ela jogou seu telefone na mesa, mostrando o artigo. Os membros do conselho administrativo olharam. Eduardo se levantou. Reunião encerrada. Depois que todos saíram, ele se virou para Emília. Juro, eu não tive nada a ver com isso, Vitória. Eu não me importo quem fez isso. Os rostos de nossos filhos estão em toda a internet. A voz de Emília rachou. Você tem ideia do que isso fará a eles? Eu vou resolver. Vou pedir minha equipe de relações públicas. Equipe de relações públicas? Emília riu amargamente. Este não é um problema de negócios, Eduardo. São as vidas de nossos filhos. Eduardo se aproximou. Deixe-me ajudar. Como você ajudou quando eu estava chorando em consultórios médicos? Como você ajudou quando eu perdi bebê após bebê? Emília recuou. Você só se importa agora porque eles existem. Porque eles são a prova de que você pode ter filhos, afinal. Isso não é verdade. A voz de Eduardo estava suave. Eu me importo porque eles são nossos. Porque eles são parte de você. A raiva de Emília vacilou. O que você quer de nós, Eduardo? Tempo, uma chance. Ele puxou uma cadeira para ela. Por favor, sente-se. Vamos conversar sobre isso. Eles conversaram por horas. Sobre o nascimento dos gêmeos, seus primeiros passos, suas personalidades. Bento amava dinossauros e conseguia nomear todos eles. Laura já estava lendo livros de capítulos. Ambos tinham o paladar doce de Eduardo e a teimosia de Emília. Eles perguntam sobre você, Emília admitiu. Não sobre você especificamente, mas sobre ter um pai. O que você diz a eles? Que as famílias vêm em todas as formas, que eles são amados. Ela olhou para ele. O que você diria a eles? A verdade, que eu cometi um erro terrível, que eu perdi muito. Os olhos de Eduardo estavam úmidos. Que eu quero consertar isso. Emília se levantou. Comece com a imprensa, remova essas fotos. Então, talvez possamos conversar sobre você conhecê-los. De verdade desta vez. Sério? Não me faça me arrepender disso. Naquela noite, Emília chegou em casa e encontrou flores do lado de fora de sua porta. Não rosas chiques como Eduardo costumava comprar, mas margaridas simples, suas favoritas. Naquela noite, Emília chegou em casa e encontrou flores na porta. Não rosas chiques como Eduardo costumava comprar, mas margaridas simples, suas favoritas. Ela colocou os gêmeos para dormir na casa de Raquel, lendo histórias extras para compensar o dia agitado. Enquanto dormiam, ela olhou para seus rostinhos serenos e se perguntou se estava fazendo a coisa certa. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Eduardo. A equipe de relações públicas está trabalhando a noite toda. A maioria dos sites já está removendo as fotos. Reunião com a publicista da Vitória amanhã. Emília não respondeu, mas salvou a mensagem. Do outro lado da cidade, Eduardo estava em seu apartamento vazio, olhando para as fotos de família que Silvia havia reunido. Toda a vida dos gêmeos documentada em imagens, das quais ele deveria ter feito parte. Manhãs de Natal, festas de aniversário, primeiro dia na pré-escola. Ele pegou o telefone para ligar para João. Suspenda os documentos de guarda, disse ele. Quero tentar outra coisa primeiro. Tem certeza? Sim. Eduardo olhou para uma foto de Laura e Bento, apagando as velas do bolo de aniversário. Algumas coisas são mais importantes do que direitos legais. Na manhã seguinte, Emília abriu a livraria infantil e encontrou todos os vestígios da história, desaparecidos dos principais sites. Um novo artigo apareceu. Vitória Chen pede desculpas por violação de privacidade e enfrenta reação negativa.